Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O recolhimento de hoje, como anda e o que é a nossa vocação. Não só a vocação que cada um tem, que cada um escolheu ou que Deus colocou na nossa vida. Deus vai colocando as coisas na nossa vida. A vocação também do Opus Dei começou exatamente num retiro, quando São José Maria Escrivá fazia um retiro e enquanto Deus iluminou seu coração, tocava um sino, de uma igreja dos Santos Anjos, no dia dos Santos Anjos. E isso tudo fez com que iluminasse a vocação dele a levar outras pessoas para Deus. Como poderia levar as pessoas para Deus? Como sendo ele, é verdade que iluminado por Deus, amparado por muitas graças, um homem estudioso, um homem capaz de muitas coisas, mas como seria ele capaz de fazer as coisas se Deus não o conduzisse, se Deus não fizesse por ele muitas coisas? Assim, entendemos também, estamos no mês ainda das missões, Santa Teresinha e tantos outros santos que buscaram cumprir a vontade de Deus, mês dos anjos da guarda. Então são muitas as coisas que poderemos falar sobre vocação, mas vamos falar de maneira particular da vocação como cristãos. O que Deus quer de nós? Na obra a gente aprende que a nossa vocação é no trabalho, a santificação pelo trabalho, ou seja, todos os nossos trabalhos podem nos levar até Deus e todos os nossos afazeres podem nos santificar pouco a pouco. Então, se fazemos bem uma coisa com o coração em Deus, ela tem um outro valor. É a mesma coisa de um grande profissional que faz por dinheiro e ganância. Nós deveríamos fazer por amor e gratidão a Deus. Aqui está a primeira chave da nossa vocação: gratidão e reconhecimento do amor de Deus, reconhecer que Ele nos ama, e gratidão porque nos é capaz de fazer bem as coisas. E por isso essa é a identidade da vocação de todos aqueles que nosso Senhor vai conduzindo na santificação desse trabalho, como conduziu São José Maria Escrivá, o Beato Dom Álvaro e tantos outros que seguiram a Cristo através dessa vocação, e uma vocação própria de quem quer santificar todos os momentos da própria vida. Esse é o plano de Deus para cada um, que a gente torne agradável, bom, amável todos os momentos da nossa vida. Agora, como fazer isso? Porque diante das dificuldades, diante dos problemas, temos muitas tentações, São José Maria Escrivá, no Caminho, número 903, ele dizia assim: se vês claramente o teu caminho, segue-o. Qual que é o teu caminho? Segue ele. O teu caminho é o matrimônio, o teu caminho é a profissão, o teu caminho é o teu lar, são todas essas coisas juntas. Então ele dizia: se vês claramente o teu caminho, segue-o. É isso que Deus quer de você, que você ponha em perfeição, em harmonia, isso que você tem que fazer todos os dias. Segue esse caminho, Por que repeles as covardias, Por que repeles essas coisas, Porque isso de verdade vai nos deter. Essas covardias vão nos detendo. Temos que tratar bem marido, os filhos, o trabalho, temos que fazer com paciência aquele outro. Essa é a vocação do cristão. A vocação do cristão, a gente está dizendo aqui, o que é a vocação? A vocação é um chamado, vocare. Então somos chamados a abraçar a Cristo, ou seja, abraçar a cruz de Cristo. É um chamado à cruz. Vocação do cristão é um chamado a subir a cruz com Cristo. Agora, só pode subir a cruz com Cristo
quem tem amor, porque a única capacidade para aguentar tanto sofrimento é amor. E é da onde a gente vai arrancar esse amor, se não é de Deus? Por isso, né, São José Maria Escrivá ainda continua, né, no 919 do Caminho, ele vai dizer assim: vai ao apostolado, ou seja, manifestar o amor de Deus ao mundo, vai ao apostolado disposto a dar tudo e a não procurar algo terreno. O que a gente vai procurar nas coisas que a gente faz? Nos amigos, na família, no trabalho. A gente tem que buscar Deus, porque se buscar o dinheiro a gente vai se decepcionar, se buscar orgulho vai ser pior ainda, se buscar fama piorou, né? Então as coisas são piores, as tentações do mundo, a gente buscar as coisas, as vanglórias, por isso é vanglória. As vanglórias do mundo, elas não valem nada, por isso temos que estar dispostos a dar tudo. Jesus Cristo subiu à cruz sem nada e nos deu tudo. Jesus Cristo sofreu tudo por amor a nós. Portanto, o chamado de Deus é uma graça do Senhor. Somos chamados, uma vocação é um chamado de Deus. Deus chama, né? Há uma escolha feita pela bondade divina. É Deus que coloca diante dos nossos olhos, porque a pessoa se apaixonou justo por aquela pessoa. Tinha tanta gente nesse mundo que casou com essa, cheia de defeitos, cheia de manias, cheia de coisas, exatamente porque ali está o teu chamado, em que você dando tudo, você aprende a amar. E o outro vai receber tudo. Como pode não corresponder a um amor quando recebe tudo? Agora, quando não recebe tudo, começa a resmungar. E aí começa a ficar insuportável, porque um não ama e o outro não recebe amor. Então fica aquela ingratidão, né? Então fica aquela loucura. Por isso, essa bondade divina em nos chamar a nos entregar por amor a Deus e por amor aos outros, vai ser um chamado de liberdade. Você tem que querer. Deus não força ninguém. Ele não vai pôr, quer ir para o céu? Então tem que fazer isso. Não, ele não obriga, mas ele chama. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a cruz e siga. Quem quiser. Então é um ato de liberdade, é um ato de entrega. E deve ser com alegria essa vocação. Alegria dos filhos de Deus, dizia São José Maria Escrivá. Ter uma alegria dos filhos de Deus. E na alegria, nem um dia sem cruz. Essa é a alegria dos filhos de Deus. A vocação do cristão é chamado a subir a cruz com Cristo. E é chamado a dar-se aos outros. Por isso a nossa vocação está no ato de doar. E o que precisamos fazer para nos doar mais? Voltei ontem de um retiro, e no retiro Dom Carlos Lema falou uma historinha, achei bonita a história, que um homem entrou no avião, esses aviõezinhos pequenos, que mais faz barulho e mais treme do que tudo, então só o avião já dá medo, né? Então ele entrou no avião e foi viajar, estava sozinho levando uma carga, só que ele viu um barulho no avião, mas ele não podia largar, porque o avião pequeno, né? Não pode largar um minuto ali, o Comanche ali, né? Então ele olhava para trás e não viu, de repente ele viu correndo, ele viu um rato, tinha um rato dentro do avião, e o que ele ia poder fazer? Ele ia matar o rato, ia ter trabalho, ele viu o rato no avião e deixou, né? Mas ele viu só que o rato começou a mexer em umas coisas e começou a fazer raiva nele, ele vai assim, o que eu vou fazer, né? Não estava com medo do rato, mas estava incomodando ele. Então ele pensou assim, olha, esse avião é pequeno, se eu voar muito alto, a pressão do ar, o rato não vai aguentar. Para mim vai ficar muito ruim, mas o rato não vai aguentar, ele vai morrer. Então eu vou subir. Começou a subir com o avião para ver se matava o rato. Então foi subindo, subiu com o avião para matar o rato, né? E ele pensou, eu vou mais alto para matar o rato. De repente o rato parou. O ratinho morreu. Então é o final da história que o ratinho morreu. Mas qual é o fim dessa história final? Talvez sirva para a gente, né? Esse homem, para eliminar um mal, teve que subir mais, teve que fazer mais. E não foi cômodo para ele, porque também a pressão do ar, todas as coisas incomodaram. A falta do ar, do oxigênio também lhe incomodou, porque não era cabine pressurizada, não era avião de grande porte, era avião pequeno, também incomodou ele. Mas esse incômodo foi uma audácia, ele teve que fazer mais. Será que Deus não pede para a gente fazer um pouco mais? Subir um pouco? Cristo subiu a cruz. Quando eu for exaltado, atrairei todos a mim, a subir na cruz com Ele. É assim que Nosso Senhor quis, atrair a subir na cruz com Ele, com muito amor.
Assim somos atraídos também a fazer coisas mais altas, a fazer melhor as coisas. Quem de nós não faz um doce e quando todo mundo elogia não quer fazer melhor? E quando fica pior, fica até com vergonha. A gente quer fazer sempre o melhor, então fazer o melhor, fazer mais alto. Esse homem subiu alto e acabou com o mal. O que é o nosso mal? É quando a gente olha para o céu, né? Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Quando subimos mais, estamos mais perto de Deus, conseguimos eliminar os males, né? Os roedores de nossas vidas. Preguiça, orgulho, vaidade, gula, inveja, avareza, ira, luxúria, vaidade. Todos esses ratinhos da nossa vida. Temos que fazer morrer essas misérias, né? E de verdade, se eu falo de matar rato, ninguém fala nada. Se eu falasse de matar gato e cachorro, estava mal, né? Mas rato pode matar, né? Não é bichinho de Deus, não. É também. Mas a gente não acha graça nenhuma neles, né? Então voar mais alto, né? À medida que nós correspondemos ao amor de Deus, somos configurados a Ele. Detalhe, por que a gente foge às vezes da vida cristã? Porque configurados a Cristo é configurados ao sofrimento. A gente não quer sofrer, mas tem que sofrer. A nossa vida foi, para ter um diploma na faculdade, foram quantos anos de sofrimento? Para largar a escola, quantos anos de sofrimento? Para conseguir a aposentadoria, quantos anos de sofrimento? A gente tem que se sujeitar a tanta coisa. Será que não vale a pena? Configurar-se a Cristo é configurar-se ao sofrimento. Estaremos mais configurados a Cristo, suportando as dores, porque o amor nos faz suportar todas elas. Só o amor é capaz de suportar a dor. Senão a gente começa a espernear, chorar e reclamar. Amor faz a gente suportar um pouco mais. À medida em que correspondemos a esse amor, somos configurados a Cristo. Quando Jesus vem caminhando sobre as águas, é interessante esse fato, né? Tão bonito que Jesus, aqui eu vou ler, tá? Mateus 14, versículos 22. Imediatamente Jesus obrigou seus discípulos a subir na barca e a passarem antes dele a outra margem do lago, enquanto despedia as turbas muitas. Despedidas as turbas, subiu só a um monte para orar. Estava rezando, conversando com o Pai. Quando chegou a noite, achava-se ali só. Entretanto, a barca no meio do mar era batida por ondas, porque o vento era contrário às dificuldades da vida. Sempre as coisas parecem que são contrárias à nossa vida. A barquinha tem que ir para lá e o vento está contra, mexe. Todas as coisas que atazanam a nossa vida. Os discípulos, quando viram, então, ora, na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando sobre as águas. Os discípulos, quando o viram andar sobre as águas, sobre o mar, perturbaram-se e disseram: é um fantasma. E com medo começaram a gritar. Meu Deus do céu, parecia um monte de homem frouxo. Era todo homem, tudo gritando de medo. Ai, que vergonha, né? Então o homem também faz coisa feia, faz figura feia, né? Um monte de homem pescando, trabalhando. Se estivesse sozinho, podia até tomar um susto, né? Mas começaram a gritar de medo, né? Então, para ver a covardia, que tipo de homem que Jesus chamou, né? Mas Jesus falou-lhes imediatamente dizendo: tende confiança, sou eu, não temais. Confiança e não ter medo. Confiança e não ter medo. Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir até onde estás, por sobre as águas. Ele disse: vem. Descendo Pedro da barca, caminhava sobre as águas para ir a Jesus. Vendo, porém, que o vento era forte, temeu e começou a afundar. Começando a submergir, gritou de novo: oh meu Deus, que covardia, né? Dizendo: Senhor, salva-me. Agora já não é um grito de medo, já é de covardia mesmo. Então salva-me. Ele acabou de dizer: coragem, não temais, confiança. O que acontece? Acontece nesse momento que Jesus pede confiança e que não tenham medo de andar sobre as águas. É possível andar sobre as águas? Não. Jesus pediu uma coisa impossível. Ele não começou a andar? Por que ele começou a afundar?
porque começou a olhar os problemas, tempestade, mar, eu não dou conta disso aqui, vou afundar. Não confiou. Quando nos falta confiança, a gente começa a afundar. Vem caminhar sobre as águas, mas às vezes a doença, muitos filhos, dificuldades financeiras, o peso da idade, as coisas todas, começamos com as incertezas e começamos a afundar, reclamar com Jesus Cristo, quando na verdade deveríamos ter confiança em nosso Senhor, confiar e não ter medo, andar sobre as águas. É possível andar sobre as águas? Não. É possível aguentar o marido? Não. É possível aguentar os filhos? Não. É possível aguentar esse governo? Também não. É possível aguentar as coisas erradas? Não. Tem tanta coisa que é impossível. E como que a gente aguenta? Quando olhamos para Cristo, e é isso, né? Muitos teólogos dizem, enquanto olhava para Cristo, ele confiou. Parou de olhar para Cristo, afundou. E é isso que acontece conosco. Se a gente para de rezar, para de olhar para Cristo, a gente começa a afundar. Somos chamados por Ele, vocação, vocare, chamados por Ele. Se nós não vamos para Ele, afundamos. Se nós não estamos com Ele, naufragamos. É por isso que temos que ir ao encontro de Cristo, né? É preciso persistir na oração, pede a Cristo, né? Vamos conseguir, talvez não tudo, ajudados com a graça, talvez andemos um pouco, afundemos um pouco, mas vamos levantar, talvez vai ter que dar umas braçadas. E quando ele estava afundando, estendeu as mãos, Jesus o salvou, o fez andar de novo sobre as águas, porque daí já não estava, aqui está o detalhe, já não era mais confiança, e já não era nem mais medo, porque medo estava, confiança tinha perdido. Agora o que ele fez? Se apoiou em Deus, teve apoio, deu a mão. É isso, às vezes a gente também não tem confiança, e às vezes a gente tem muito medo de ousar fazer um pouco mais, mas o que nos falta é apoiar-se nele. O que a gente faz? Como que a gente se apoia em Deus? Na oração, na Santa Missa, oferecendo cruz. O que a gente pode oferecer? Está doendo, Senhor, não aguento mais, está afundando, estou me esvaindo em sangue, em dor, em sofrimento, em tristeza, em lágrimas. Sim, se apoia nele, então se apoia na cruz, agarra a cruz e abraça. Nesse retiro, o Dom Carlos, ele falou uma cena, até quero ver depois, já assisti acho que umas 10 vezes o filme A Paixão de Cristo, mas ele falou de uma cena que eu não tinha percebido. Ele falou que quando Cristo não teve medo à cruz, apesar de ter sofrido também no horto, Jesus também disse, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas se for da tua vontade, mas faça-se a tua vontade. Nossa Senhora, faça-se a tua vontade, faça segundo a tua palavra, né? Aqueles que confiaram fizeram mais. Jesus fez muito porque confiou, apesar de não querer passar por tudo aquilo que passou. E na cena, aquela revelação para Santa Catarina Emmerich, tem na cena do filme, o Mel Gibson colocou isso. Eu não vi, não percebi essa cena, mas dizem que dá para ver direitinho, é muito rápida essa cena. Foi quando colocam a cruz diante de Nosso Senhor, depois de ter apanhado, depois de ter feito, agora falta só carregar a cruz, aquilo que vai te matar, você que vai carregar, né? Não falam isso, mas mostram para ele. Quando colocam a cruz na frente dele, Santa Catarina teve a visão que ele não esperou colocar a cruz no ombro dele, ele foi até a cruz e ele abraçou a cruz. Então no filme mostra isso, e no filme mostra um outro detalhe de carinho. Ele vai até a cruz, quando ele abraça, Santa Catarina de Emmerich diz assim que Jesus não só abraçou a cruz, mas ele fez um gesto de carinho, dizendo assim, eu sei que vai me matar, mas eu te amo. E na cena ele dá 3 toquinhos na cruz, assim, como se desse 3 tapinhas, né? Vamos lá, vou carregar você, né? Vamos lá, vou enfrentar a cruz, vamos lá, vou enfrentar os problemas, nada de desistir, nada de desanimar, né? Então é isso, talvez com bom humor, com esperança, com alegria e com a força de quem está apoiado em Deus, na vontade de Deus, fez mais. Essa é a vocação do cristão, fazer mais,
ter medo. Olha, a gente tem medo, né, das dificuldades, né? Agora tem que fazer um exame difícil, vamos lá, né? Fazer igual ele, né? Quando tiver que entrar dentro do túmulo para ver se tem do tubo, né? Para fazer escanear a nossa vida, né? Para ver como é que tem dentro, o que não tem dentro de nós, né? Não tá batendo na maquininha e falar assim, olha, vê bem o que você vai mostrar aí na cena, hein? Né? Então, talvez ver com bom humor uma coisa que é tão difícil, que custa tanto, saber como anda. Persiste na oração, pede a Cristo, consegue ajuda com a graça dele. Pedro duvidou de Cristo, é verdade, mas e nós? Será que estamos obedecendo? Será que não estamos nos afundando nos nossos problemas? Eu não aguento mais isso, eu não... Quando começamos a murmurar muito, afundando, é igual os apóstolos, né? Com medo, começaram a gritar, meu Deus, que vergonha, que vexame. Ou e depois quando afundou, Pedro começa a gritar de novo, meu Deus do céu, né? Não confia, não. Tem medo? Tem. Então o que vai fazer? Se apoia em Deus. É isso que a gente tem que fazer. Nós não damos conta de tudo, ninguém aqui é super-homem, super mulher, né? Não damos conta de tudo, por isso temos que nos apoiar em Deus, né? Obedecendo, né? E se estamos afundando, né? É verdade, Jesus sentiu isso também. Quando Jesus e Pedro subiram na barca e o vento cessou, tudo passou. Com Jesus as coisas vão cessar num determinado momento, talvez não agora, a gente queria que resolvesse agora, mas não é agora. Talvez tenha que passar por um pouquinho mais de dor, talvez eu tenha que provar o meu amor por nosso Senhor, subir mais alto um pouco, ir um pouco além daquilo que eu já estou fazendo. Não dá mais, não aguento. Isso é coisa de covarde, isso é coisa de quem não confia. Vai mais um pouco, faz mais um pouco. É isso que a gente tem que fazer, só mais um pouco. Às vezes o excesso de razões humanas nos afundam. Mas isso aqui não dá certo, eu já tentei e não deu certo. Às vezes o excesso de razões humanas vão nos afundando. Quando não confiamos nas pessoas, quando não confiamos na igreja, quando não confiamos em Deus, vamos nos afundando. Por isso, temos uma vida para pôr em ordem. E o que é a vida do cristão? O chamado, a vocação do cristão, o chamado a subir na cruz com Cristo, é ter maestria na própria vida. Pense em um maestro, quando ele vai organizar uma sinfônica, primeiro ele tem que separar 4 vozes. Vocês cantam assim, vocês cantam assim, vocês assim e vocês assim. Agora são os instrumentos. Primeiro entram os violinos, depois entra o piano de cauda, depois entram os trompetes, depois entram os outros instrumentos de corda, depois vão a bateria e no momento auge vai entrar a tuba, que é enorme e faz um grande som. Maravilha, mas eu preciso organizar isso. A vida do cristão é como se fosse uma sinfônica. A gente tem que organizar tudo. E a vida de uma mulher é isso. Vocês são maestrinas, tem que organizar uma orquestra inteira. É filho que toca de uma coisa, é marido que canta de outra, é outro que canta num tom, é outro que canta no outro tom, cada um de um jeito. E vocês têm que harmonizar todo mundo, pôr todo mundo na mesma harmonia, todo mundo na mesma música. Como fazer isso? Como um maestro, temos que ensaiar essa sinfonia. Ouvir constantemente o mesmo som desse, o mesmo som daquele, a mesma ladainha do outro, o mesmo problema daquele outro. São as mesmas coisas, até ficar harmônico, até a gente acostumar com aquele som. Já até acostumou, né? Engraçado as mães, né? O som que não sai da boca das crianças, a palavra mágica, mãe, né? Não sai nunca isso é mãe para lá, mãe para cá, queria matar esse nome, né? Então é o nome pelo qual vivem e é o nome pelo qual se matam, né? Então, que morrem todos os dias por Deus. Então é exatamente esse nome, essa harmonia, colocar amor de Deus em todas as coisas. Quando São João Maria Vianney chegou numa paróquia, em Ars, era tido como um homem não tão culto, porque não sabia latim, mas era um homem esforçado, era um homem bom, piedoso e rezava muito. Então tinha muitas qualidades. O que ele fez quando ele chegou naquele lugar? Não tinha muito para fazer, não. Tinha um monte de boteco na cidade, um monte de gente só pensava em farra. Por causa da guerra, um monte de mulher viúva começaram a se prostituir para conseguir alimentar os filhos.
Umas crianças que perderam os pais tinham que se prostituir e meio para manter-se vivas. O que ele fez naquele lugar? Primeira coisa, ele não conhecia ninguém. Então a primeira coisa que ele fez, ele entrou na igreja, cuidou do que precisava, varreu, trocou as toalhas, acho que deve ter lavado, lavou as toalhas, pediu ajuda para umas mulheres para ver se punham umas flores no lugar, arrumou meia coisinha, ajoelhou e começou a rezar. As pessoas dizem, que padre louco, olha, mas parece que ele deixou a igreja limpinha, vamos lá ver? Aí foram lá ver a igreja limpinha. Olha, ele está rezando. Então, padre, o que o senhor está rezando? Porque ninguém deixa o padre rezar, né? Então o padre tem que rezar só na casa paroquial ou lá em cima no coro para ninguém atrapalhar. Então ele estava rezando, falei, padre, o que o senhor está rezando? A gente pode rezar com o senhor? Pode. Então rezaram com ele. Chamaram outros. Padre, o senhor podia atender a confissão? Atendeu. Então vai lá, vai fazendo uma coisa e outra. Ele não fez muita coisa, mas tudo que era preciso fazer ele fez. Ousou fazer mais, olha, nem era capaz de fazer muito, mas fez tudo o que era possível, fez aquilo que tinha que fazer, cuidou do que precisava. Tem a história, não sei se vocês já ouviram falar da Madre Angélica nos Estados Unidos, que ela fez muitos bispos ficaram com ódio, era a freira mais odiada nos Estados Unidos, a mais amada e a mais odiada nos Estados Unidos. Era uma freira de clausura, ela não podia sair do convento. Ela criou 5 TVs católicas, 3 rádios, fez muitos retiros e muitas coisas sem sair do convento. Então é chamada Madre Angélica. Ela faleceu, tem uma cara muito boa, uma cara muito simpática. Ela usou, o que ela fez? Um dia uma pessoa falou assim, olha, para evangelizar, chegar o terço na casa de muitas pessoas, é preciso comprar uma rádio. Ela falou assim, quanto custa uma rádio? $6 milhões. Ela pensou comigo, não tenho nada, né? O que eu vou fazer? Ela falou assim, ajoelhou, entrou na igreja, rezou, falou assim, as pessoas precisam, Senhor, vamos ousar. Foi lá e mandou o cara, falei, pode comprar. Falei assim, mas com o que a gente vai pagar? Avisa que a gente vai comprar, deixa reservado. Aí foi pedir para um senhor, falou assim, olha, nós precisamos evangelizar. Foi para um senhor que era rico, ela já foi direto na pessoa certa, foi para uma pessoa rica, falou assim, nós precisamos comprar a rádio, fazer isso. Aí ele olhou e falou assim, mas é uma rádio. Eu falei assim, sim, que nós vamos fazer isso. Ele pensou assim, não pensou muito, acho que Deus tocou o coração dele, falou assim, tá bom, quanto que custa? Tanto, pode comprar, eu pago. Ele comprou. Aí com o dinheiro das outras compraram as outras e compraram as TVs, e foram assim, foi uma por uma, foi atrás, primeiro foi com audácia, ela nem sabia que era, mas ela viu que era uma necessidade, ela ousou mais, voou mais alto. É isso que falta dentro do nosso lar, ousar mais, fazer mais por eles, porque precisam. E assim, essa mulher fez muitas coisas. E aí um bispo um dia perguntou para ela, né? Falou assim, mas a senhora fala umas coisas, porque ela falava de que as pessoas precisam se confessar, falava que era pecado, falava um monte de coisa que falava que é certo, que a igreja pede, né? Mas algumas pessoas achavam que ela exagerava um pouco, né? E exagerava. Mas Deus usou ela como um bom instrumento, né? E o bispo um dia chegou para ela e falou assim, olha, a senhora fala tanto, né, de confiança, de fé, né, não ter medo, é isso que a gente estava falando de São Pedro, né? Me explica o que é a fé para você, né? Você fala tanto de fé que tem que confiar, o que é ter fé? Ela parou, começou a rir, aí falou assim, o catecismo diz tal. Eu falei, não, o que você acha que é a fé? Aí ela disse assim, olha, a fé é ter um pé no chão e outro pé no ar, e uma sensação de náuseas no estômago insuportável, ou seja, não dou conta de nada, nem com o pé no chão, nem com o pé no ar, e menos ainda com a dor no estômago. Mas por que então você faz? Porque Ele me pede. Isso é vocação cristã. Jesus te pede mais. Um pé no chão a gente cai, o pé no ar a gente já está no chão. E o nervoso de não querer, de não conseguir fazer as coisas, são as coisas que são quase que náuseas no estômago da gente. A gente sente até calafrio, mas Deus tem que fazer tal coisa, não quero, não gosto, não suporto, não vou dar conta, não vou suportar. Então, são coisas que a gente tem que fazer. Bom, basta pensar nas bodas de Caná e na multiplicação dos pães. Os apóstolos viram um milagre, estavam lá, viram que a água se transformou em vinho, viram que eram só 5 pães e deu para alimentar 5.000 pessoas e sobraram 12 cestos.
E eles que estavam dando pão, acho que começaram dando um pedacinho, outro, aí Jesus fala, Deus, pães. Aí começaram a dar, e aí foram vendo que aquele negócio acho que enchia a cesta, e foram dando, e não acabava mais. Tinham muito para dar, porque Jesus lhes dava. A gente tem muito para dar, se Jesus nos der, e aquilo que a gente não é capaz de fazer, Jesus transforma. É por isso que a gente tem que confiar, ousar fazer mais, dar mais à nossa família. Nas bodas e na multiplicação, eles viram o milagre, e eles participaram disso. Seus corações se encheram de alegria, mas quando teve a crucificação, se encheram de medo e temor. Ressurreição, coragem de novo. Perseguição, medo de novo. Pentecostes, coragem de novo. Então é assim a nossa vida, altos e baixos. O que importa é voltar sempre para a fonte da onde está a confiança e a coragem, que é Deus. Se a gente volta para Deus, coragem de novo, audácia de novo, e é isso que devemos ter. Se Deus é por nós, quem será contra nós? São Paulo experimentou isso, mesmo indo para a prisão. São Paulo foi para a prisão. Como é que ele confiava? Se sentia mais livre de todos, sendo prisioneiro. Era louco? Não, até a leitura de hoje diz, parece uma loucura, né? Não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. É um idiota. Como é que ele não sabe que não é para fazer e faz? Fraqueza. Quando ele deixou de fazer as coisas erradas? Quando ele olhou para Deus. Quando ele conseguiu não fazer o mal? Quando olhou para Deus. Por isso, tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Confiar nos meios sobrenaturais. Será que rezo? Será que estou confiando em Deus? Sou capaz de andar sobre as águas? Não, mas Ele pede. Sou capaz de perdoar? Não, mas Ele pede. Essa é a vocação do cristão, ouvir a voz de Deus e pôr em prática, né? Arrancar da oração as graças de Deus, aquelas que não são necessárias. Senhor, não tenho forças, dai-me a força, dai-me a graça, dai-me a coragem, dai-me a audácia, dai-me o amor com que queres que te ame, com que queres que te sirva. Dai-me tudo, Senhor. É preciso ter essa audácia. E se não damos conta, porque duvidamos até de nós, porque temos medo de fazer um pouco mais, então chama Nossa Senhora, convida ela pelo terço, na missa. Jesus está ali. O que nos falta? Às vezes temos aquela tentação de dizer, Senhor, nos falta tudo, com a letra minúscula, tudo com a letra minúscula. Tudo isso nós vamos perder. Muitos santos compreenderam, Santa Teresa percebeu isso. Falta tudo, mas se buscarmos Deus, não nos faltará o tudo, que é Deus. Pode nos faltar tudo na vida, saúde, essa nós vamos perder. Juventude, está garantida a perder, né? Paciência, essa a gente perde toda hora, né? Então tudo a gente vai perder. Então falta tudo para a gente. Mas se a gente volta para Deus, a gente tem tudo o que precisa para vencer aquilo. Talvez a multiplicação dos pães e a transformação da água em vinho é que nós que não pedimos. Nossa Senhora pediu e a água se transformou em vinho. O povo ouviu a voz de Deus e Deus deu por causa da fome. Acho que a barriga roncava, Nossa Senhora ouviu muitos roncos e aí deu de comer a todos aqueles que ficou com medo que desfalecessem pelo caminho. Talvez a fé e a vocação é isso, é ter fé e confiança, como São João Maria Vianney, como a Madre Angélica, como tantos santos, né? Mas tem uma história que contaram nesse retiro também, essa eu gostei também, achei bonita. Eu já conhecia, já lembrava dela, mas ouvir de novo foi bom. Teve uma época que em Turim não estava chovendo, sem chuva nenhuma em Turim. E aí pediram para Dom Bosco, olha, vamos rezar, celebrar uma missa pedindo a Nossa Senhora, pedindo ao Nosso Senhor chuva, né? Então ele falou assim, não, só a missa não, vamos fazer uma novena, pedir chuva, vamos pedir chuva. E começaram a fazer a novena, fizeram, último dia da novena, a missa, a igreja cheia, aí o Dom Bosco olhou e falou assim, pediu para o sacristão, vai olhar o céu. Aí falou assim, tem uma nuvem pequenininha lá no fundo, o céu está azul,
céu de brigadeiro. Aí ele pensou, ele entrou na igreja, fez genuflexão, olhou para todo mundo, falou assim: vocês têm fé? Eu falei assim: todo mundo sim. Vocês acreditam que vai chover? Eu disse: sim. Será que acreditam? Sim. Quem trouxe guarda-chuva? Ninguém. Assim, acho que vocês não acreditam. Mesmo assim, vamos pedir. Só porque não trouxeram guarda-chuva, vão voltar todos molhados para casa. Aí celebrou missa. No ofertório, relâmpago, trovão, tempestade, vento forte, todo mundo apavorado. Choveu. 5 dias sem parar. Depois já quase que fizeram novena para parar a chuva, né? Então, de verdade, ter confiança, acreditar. Talvez não seja uma tempestade, mas só o estado de ânimo da nossa vontade, confiança. Pedir a Nossa Senhora, chama por ela, pelo terço. Essa é a vocação do cristão, invocar Deus, porque somos chamados por Deus. Se somos chamados, vocare, né? A vocação de cristão, também somos chamados a invocar Deus sobre as nossas misérias, fraquezas e limitações. Vamos pedir a Nossa Senhora essa graça e a São José que nos ajudem a confiar. Eles confiaram e são tidos na história de toda a humanidade como aqueles que cuidaram de Deus. Cuidemos das coisas de Deus como eles confiaram e venceram.